que o nosso faturamento chegou a 10 vezes mais, em um período muito curto, de 2, 3 meses. Tudo porque um orçamento foi sendo fechado, as consultas foram sendo agendadas. Eu sou a Lívia, eu queria conversar com meus colegas sobre a importância que a Marina e que o método teve na minha vida. Eu já conhecia a Marina das ações em mídias que ela faz, já tive experiências muito próximas a mim sobre o tipo de trabalho que ela exercia e o encorajamento que ela fazia para os próprios colegas. Mas eu não pensei que seria nesse formato que realmente foi. Eu conheço a história da Marina mais ou menos desde 2011 e ao longo desses 8 anos, então, eu já tinha, de uma forma muito sucinta, participado de algumas aulas há uns 3 anos atrás, mas não tinha sido mudado muitas coisas no meu consultório. Eu trabalho em um formato familiar, sou eu e mais 2 dentistas, e a gente gosta de trabalhar e gosta dos pacientes, e a gente tem um vínculo bom, mas muitas coisas eram muito diferentes, assim, a inadimplência era grande, horários de pacientes marcados que não compareciam, dificuldade em treinamento com secretária, e tudo a gente atribuía à desmotivação. A odontologia mudou, as pessoas estão tendo uma necessidade de compra diminuída, muita concorrência. E esse ano, fazendo esse estudo e realmente me engajando no método da Marina, no Power Doctor, as coisas mudaram assim de uma forma. Nos vídeos a Marina fala de é aí que a mágica acontece, é o termo que ela usa. E realmente é assim. Tudo é a organização. Quando a gente para, quando a gente foca a nossa mente no método, quando a gente começa a organizar o nosso tempo, quando a gente começa a colocar num papel, parece que uma coisa vai gerando a outra, realmente a mágica acontece. Os pacientes começam a ligar, as coisas começam a aparecer, os casos começam a fechar, a gente começa a se estruturar de uma forma e que eu fazendo um estudo da minha agenda, hoje apresento uma agenda de praticamente 30 dias ativa, com vários pacientes, tendo que sempre estudar a agenda. Ainda existe um processo no treinamento de secretária e muitas coisas que a gente precisa evoluir. O orçamento, a parte orçamentária, a gente estava acostumado de uma forma de viver assim as atribuições, as questões de vida que a gente julgava importante, mas era como se o que a gente ganhasse chegasse, a gente acertava as nossas contas, tinha nossas obrigações e aquilo saía e entrava o dinheiro saía, entrava o dinheiro saía e era assim. Então a gente estava acostumado a viver dessa forma. Quando tudo começou a ser organizado, quando as coisas começaram a fazer sentido, a organização da agenda, a organização do nosso tempo, a organização de um funcionário, a nossa organização pessoal, tudo na nossa vida mudou. Mudou a forma que a gente começa a se relacionar com os amigos, começa a mudar o nosso sorriso frente aos nossos pacientes, a nossa disposição, tudo. E tudo isso traz um efeito muito importante na nossa venda e na nossa forma de ser dentista. Sempre gostei de ser dentista, mas essa teoria que a gente estava acostumado e que a gente às vezes escuta, de que é a profissão, de que o conselho não nos ajuda, de que os valores, as clínicas populares, nada disso faz sentido se a gente atribuir isso pra gente. Então, através do método e depois de realmente eu ter me engajado direitinho e seguindo tudo como a Marina fez, foi uma mágica. Foi aí que a mágica aconteceu. E realmente acontece, é uma espécie de receita de bolo. E a Marina poderia muito bem ficar com isso para ela e ter o sucesso nas clínicas dela, mas ela encontrou, além de uma questão profissional, uma realização de conseguir passar, e realmente ela passa todas as coisas, todos os detalhes, todos os mimos para os pacientes, todas as palavras. E eu posso dizer que eu me formei novamente agora, porque o mindset, tudo que a minha cabeça abriu para que as coisas fossem melhorando, é incrível.
Quando vejo que a agenda realmente pôde ficar mais ou menos 30 dias à frente, com uma rotatividade grande de paciente, com uma agenda fechada, tendo que ficar observando a forma que a secretária atende no telefone, para não simplesmente ligar o paciente e falar assim, doutora, não tem horário. Então, assim, tudo isso abriu muito a cabeça. O faturamento, se a gente calcular, como eu comecei, né, a calcular que aquele montante orçamentário que existia começou a ter uma sobra, um volume líquido monetário, foi uma questão incrível, que nosso faturamento chegou a 10 vezes mais, em um período muito curto, de 2, 3 meses. Tudo porque um orçamento foi sendo fechado, as consultas foram sendo agendadas, e o telefone não parando, e o meu telefone pessoal, não sei, em virtude de grupos, alguma situação assim, começa a ter mensagem seguido, e é assim, eu só tenho a agradecer. E me lembro que algumas vezes nos vídeos ela fala que a gente desejaria ter começado o método ontem. É verdade. Eu hoje sinto que as coisas precisavam ter um tempo, né, para acontecer, mas que sinto que eu perdi tempo, que desde que eu comecei a escutar dela em 2011, eu podia já estar aí uma Power Doctor há mais tempo. Mas ainda tem um trajeto para ser seguido, mas ainda bem que os caminhos se abrem e que as oportunidades acontecem. Obrigada, Marina, e que a gente se encontre muito por aí e converse muito, muitas vezes ainda. Obrigada, tchau, tchau.